Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Esperai, Senhor, nossas ações, ajudar-nos a realizá-las, para que vós comece e vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, beleza, pessoal. Então, nas últimas 3 aulas da catequese que a gente teve, a gente falou bastante sobre o 6º mandamento e, consequentemente, o 9º, né? Que um leva o outro. Né? Que é o não pecar contra a castidade e o não desejar a mulher do próximo. Então, ambos eles se completam, se complementam, no caso. Um leva o outro. Assim também como o 7º mandamento e o 10º mandamento, ambos se completam. Se complementam. Então, o 7º mandamento é não roubar, não furtar. E o 10º mandamento é não cobiçar as coisas alheias, né? Então, de certa maneira, ambos estão juntos, né? Ambos estão conectados, então um leva o outro. Então, sobre o 6º mandamento, a gente falou tudo, né? Nós falamos os problemas psicológicos que isso pode causar, os problemas fisiológicos, os problemas espirituais, os problemas psíquicos. A gente falou também sobre os danos no cérebro que pode causar, a constituição do cérebro do homem e da mulher, sobre a dopamina, a ocitocina. Então, realmente o 6º e o 9º mandamento, eles são... Ainda faltou muita coisa, né, que poderia ser falado mais, mas isso, conforme vai passando o tempo, a gente pode aprofundar um pouco mais. Mas ainda tem muito mais outros detalhezinhos que entram neles. Mas, assim, a gente quase não tratou muito a questão... quase não abordamos muito uma questão religiosa dentro dele, né? A gente foi mais realmente a questão racional. Então, muitas pessoas, creio que todo mundo que estava nas aulas deu para compreender bastante sobre essa questão, sobre o 6º e o 9º mandamento. Creio que não ficou nenhuma dúvida bem concreta nesse sentido. Deixa eu ver. Não, creio que não. Então a gente abordou tudo nesse sentido. Tudo. Entre aspas. E agora a gente vai passar para o 7º e o 10º mandamento. Então terminamos os mandamentos e a gente vai chegar nos sacramentos depois. Né? No caso, a ordem seria eu ter ido para os sacramentos logo, mas enfim. Depois a gente vai terminar logo esses mandamentos aqui e depois a gente passa a falar sobre os sacramentos e aí a gente vai, digamos, quase finalizar o catecismo, a catequese básica aqui, né? Que não é o catecismo, né? Depois que a gente terminar essas coisas, a gente vai e vamos fazer um negócio mais profundo, que vai ser o quê? Vai ser o estudo do catecismo. Aí sim, no estudo do catecismo é um negócio a ser mais hardcore, né? Então a gente vai estudar por semana, tentar ler o catecismo. A gente vai ler parágrafo por parágrafo. Aí, no caso, é muito importante todo mundo acompanhar o catecismo. Quem tem um catecismo físico esteja presente. Quem tem um catecismo pode pegar na internet. Tem um aplicativo da Catecismo da Igreja Católica também. Então, o que não falta é lugar para acessar. Aí vai ser mais aprofundado aí mesmo que, ó, o negócio vai ser doideira. Aí, minha amiga, aí esse é outro patamar o negócio. Mas, por enquanto, só passa uma visão geral só para o povo que fez o crisma ou que vai estar fazendo o crisma já sabe algumas coisas que não é ensinado para vocês nisso. Que vocês não aprendem na catequese. Olha só, vocês estão estudando a catequese que vocês deveriam aprender na catequese. E não ensinam isso para vocês. Olha, maravilha. É bom demais. Então vamos lá. 7º e 10º mandamentos. Então, no livrozinho aqui, está explicado, ele começa o seguinte, né? Ele começa com vários questionamentos.
Ele vem com várias dúvidas que às vezes surgem, né? Lendo aqui o primeiro parágrafo, fala assim. Ele vai fazer várias perguntas. E essas perguntas você já fica raciocinando. Por exemplo, é pecado que um faminto roube um pão? E se tiver de quebrar uma vitrine para fazê-lo? É pecado que um operário furte ferramentas da oficina em que trabalha, se todos os fazem? Se uma mulher encontra um anel de diamantes e ninguém o reclama, pode ficar com ele? É imoral comprar pneus a um preço de pechincha, se suspeita que são roubados? O sétimo mandamento da lei de Deus diz: não roubarás. E parece um mandamento muito claro à primeira vista. Mas logo começam a chegar os mais e os ainda que, e já nada parece tão claro. Antes de começarmos a examinar esse mandamento, podemos tratar do décimo. Não cobiçarás os bens alheios. Muito rapidamente. O décimo mandamento é companheiro do sétimo, como o nono é do sexto. Em ambos os casos, proíbe-se que se faça em pensamento o que é proibido fazê-lo por ações. Assim, não é só pecado roubar, como também é pecado querer roubar, desejar tirar e conservar o que pertence ao próximo. Tudo o que digamos sobre a natureza e a gravidade das ações contra este mandamento aplica-se também ao desejo correspondente, exceto que, neste caso, de não termos levado à prática esse desejo, não nos exige restituição. Este ponto deve ser tido em conta a todos os mandamentos, que o pecado se comete no momento em que, de maneira deliberada, ou seja, de maneira livre, tem o desejo ou decido cometer o pecado. Realizar a ação agrava a culpa, mas o pecado já foi cometido no instante em que se tomou a decisão ou se consentiu no desejo. Aí ele dá aqui um exemplo. Se eu decido roubar uma coisa assim que se apresente a ocasião e esta nunca aparece, impedindo de levar adiante o meu desejo, esse pecado de intenção de roubar pesará sobre a minha consciência. Olha que coisa doideira. Então, é que nessa primeira parte aqui, dando uma explicada assim de maneira geral, aqueles que vão para a missa, todos vocês aqui já foram para a missa, e existe um ato penitencial bem específico, que ele fala, né? Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Então, todos os mandamentos, assim como também na questão do roubar, se eu tenho um desejo, se eu penso em cometer um certo pecado, mas a ocasião não acontece, aquele pecado ele já aconteceu a partir do momento que eu tive a decisão de fazê-lo. No momento que eu já fui na decisão de fazê-lo. Qual é a coisa do gente, vou pegar um exemplo do terceiro mandamento. Vamos supor assim. Vamos supor que um exemplo. Vamos supor que é domingo e eu tenho que ir para a missa. Aí vamos supor que eu vou para a missa na São Pedro. Mas antes de eu ir para a missa de São Pedro, eu estava pensando em ir para a missa, aí eu decido, não, eu não vou para a missa hoje. Aí eu falto na missa. Aí no outro dia eu descubro que foi uma celebração. Eu pequei sim ou não? Quem se garante a acertar, jogar? E aí, e aí, e aí? É claro, porque você decisão de não ir para a missa. Você não sabia que ia ter celebração. Na sua mente ia ter a missa, mas e você disse: "Eu não vou para a missa". Ou seja, é pecado. É um. Exatamente, exatamente. Então. Não, o Vinícius está certinho, exatamente. Então, quando eu já tomei a decisão de fazê-lo, já tive a intenção de fazê-lo, aquela ação, pelo simples fato de eu já ter decidido por pensamento cometer aquela ação, o pecado já está cometido. Então, se eu já desejei fazê-lo, basicamente eu já sou culpável, né? Já vai pesar sobre a minha consciência aquela ação.
Então é quando entra aqui no sétimo mandamento na questão do roubo. Vamos supor que eu decida roubar alguma coisa. Então, sei lá, vamos dizer que eu decida roubar um dinheiro do meu pai, ou decida roubar um item de algum amigo meu. Decida roubar alguma coisa que pertence ao meu amigo. E eu iria fazer aquela ação, mas a oportunidade não aparece. E eu não acabo não roubando. Mas o simples fato de eu já ter desejado já é um pecado. Né? Então, a sua intenção de cometê-lo já torna culpável daquela ação. Você roubar seria apenas um agravante. Em que sentido? Se eu cometo a ação de roubar, eu tenho que reconstituir aquele item que foi roubado de alguma maneira. Então você não vai ter reconstituição. Você vai ter que repor algo que foi roubado. Por quê? Porque você não teve a matéria do sentido de pegar o do outro. Certo? Então, basicamente, nesse sentido que ele está tratando nessa questão do sétimo mandamento. Entendeu? Que aqui entra na questão de cobiçar os bens dos outros. Né? Aí eu tenho um desejo de ter aquela situação. Isso é bem diferente, por exemplo, sei lá, vamos supor que tu vê uma moto muito bonita, né? Um exemplo. Aí tu tem o desejo de ter a moto. Mas assim, você não tem o desejo de ter a moto e pegar a moto daquela pessoa. É um desejo de, eu queria ter esse item. Mas não aquele item específico. É um desejo de, cara, eu queria comprar um negócio assim. Porque se for parar a questão de desejar, estamos lascados, né? Toda hora a gente deseja alguma coisa. Mas não é nesse sentido do desejo, entendeu? Aqui o desejo pecaminoso é no sentido de que você deseja algo que é do outro. E tê-lo para você. Às vezes ao ponto de que, putz, eu queria que aquele não tivesse aquele negócio. Aí no caso já entra a questão da inveja, né? Às vezes a pessoa tem um bem, aí então tu queria que aquela pessoa não tivesse aquele bem que ela tem. Aí já muda o fato, né? Já é a diferença aqui. Então, basicamente, o que que o... Aí assim, continuando aqui no texto. Portanto, que eu obrigo o sétimo mandamento. A praticar a virtude da justiça, que se define como a virtude moral, que obriga a dar a cada um o que é seu, o que lhe é devido. Pode-se violar, né, essa virtude de muitas maneiras. Em primeiro lugar, pelo roubo, né, que é o furto, quando se tira o bem do outro ocultamente. E rapina, e que se torna com violência manifestante. O roubo é tirar ou reter voluntariamente, contra o direito e razoável vontade do próximo, aquilo que lhe pertence. Contra o direito e razoável vontade do próximo. É a cláusula importante. A vida é mais importante que a propriedade. E aqui que nós temos que entrar. Olha que coisa massa. Roubar é tirar ou reter voluntariamente, contra o direito e razoável vontade do próximo, aquilo que lhe pertence. Só que a vida ela é mais importante que a propriedade. Ou seja, não é razoável eu recusar a dar a alguém algo do que precisa para salvar a sua vida. Exemplo. Se uma pessoa faminta toma um pão, ela não rouba. Se o fugitivo que se aporta de um carro ou de um barco para escapar de perseguidores, que lhe ameaçam a vida ou a liberdade, não rouba. Olha que coisa. Agora vamos deixar bem claro. Agora vamos destrinçar essa parte aqui, para vocês entenderem bem. Então vamos supor. Exemplos. Então a pessoa está passando muita fome. Fome mesmo. Que ela vai e rouba um pão ou rouba alguma comida de algum lugar, de um restaurante, para poder alimentar a si mesmo, alimentar seus filhos. Ela não peca contra o sétimo mandamento. Ela não peca. Aí vem a questão. Ah, Luca, mas é muito melhor ela trabalhar para poder conquistar. Sim. Isso é verdade? É verdade. Isso significa que as pessoas são livres para poder roubar e quando estão com fome? Não. Isso são exceções. De casos específicos. Então, no momento de urgência, não tem como, e a pessoa vai lá e não tem condições, ninguém deu ajuda a ela, e ela precisa realmente estar passando muito fome, por um momento de pulso ela vai lá e pega e rouba. Ela não é culpável, ela não é culpável diante de Deus daquela ação que ela tomou. Por quê? Porque a vida é em primeiro lugar.
Por exemplo, é que a questão da propriedade privada, quando entra na questão da vida, ela tem essa distinção. Então, outro exemplo, por exemplo, vamos supor que a minha mãe está passando mal, meu pai está passando mal, ou correndo risco de vida, e eu não tenho nenhum transporte. Aí eu vejo um carro, e eu vou lá, quebro a janela do carro, coloco a minha família, minha mãe, meu pai dentro, para mim poder levar eles para o hospital. Eu não sou culpável daquela ação. Por quê? Porque a minha intenção, olha, intenção. A minha intenção não é roubar o carro. A minha intenção é salvar meu pai e minha mãe. Mas é claro, né, que eu não vou poder ficar com o carro. Isso é outra coisa. Eu vou ter que devolver o carro. Isso é meio óbvio, né? Mas em determinadas sessões, em determinadas ocasiões, algumas ações, se é para salvar a minha vida, eu não respondo, eu não peco contra o sétimo mandamento. Se a minha intenção é essa. Entendeu? Então tem esses porém. Pergunta sobre essa questão aqui. Vocês entenderam bem? Eu acho que não tem, né? Que bom, vocês estão entendendo. Eu espero que sim, né? Já você já consegue distinguir algumas coisas aqui interessantes. Outra coisa também. Esta cláusula distingue também o roubar de tomar emprestado. Se o meu vizinho não está em casa e pego de sua garagem umas ferramentas para reparar o meu automóvel, sabendo que ele não faria objeção, é claro que não roubo. Mas é igualmente claro que é imoral tomar emprestado uma coisa quando sei que o seu proprietário se oporia a isso, ou seja, se oposição a isso. O empregado que toma emprestado dinheiro do caixa, ainda que pense devolver algum dia, esse empréstimo é réu de pecado. Você segue no princípio de que tudo que seja privar alguém contra a sua vontade do que lhe pertence, se for feito de maneira deliberada, é pecado. Sabemos que além de roubar, há muitas maneiras de violar o sétimo mandamento, ok? Então tomar emprestado algo que eu sei que a pessoa não faria objeção. Então, por exemplo, é um amigo meu, um exemplo. Tá, é um amigo meu. Vamos supor que tem o Vinícius, né? Às vezes até com o Cauê também já aconteceu. Então vamos supor. Uma vez tinha tocar missa lá na Vila Nezinho, né? E aí eu não tinha um cabo aqui, né? Aí o que eu fazia? Eu fui lá na casa do. Fui lá na casa do Cauê, o Cauê não tava em casa, ele não tava atendendo, não tava ligando, não tava recebendo chamada. Aí eu falei lá pro irmão dele, ele pega bem o violão do Cauê. Aí ele trouxe o violão, aí eu peguei o cabo dele, fui pra Vila Nezinho, depois eu voltei e entreguei o cabo. Digamos, eu peguei emprestado. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sabia que o Cauê iria liberar de qualquer maneira o cabo, porque nós já temos uma certa amizade. Nós sabemos que um ou outro iria devolver. Então, a mesma coisa pode acontecer. Sei lá, o Vinícius vem aqui em casa e quer pegar meu violão emprestado, mas eu não estou em casa. Entendeu? Ou seja, isso não vai ser errado, porque não vai ser roubo. Tipo, ele sabe que ele pode pegar emprestado e da mesma forma eu sei que eu posso pegar um cordeiro emprestado. Né? Que a gente vai devolver. Então, de certa maneira, é isso que acontece. Agora, por exemplo, se eu não tenho uma intimidade muito grande com outras pessoas, por exemplo, uma pessoa desconhecida, eu não vou poder fazer um negócio desse. Né? Porque eu não sei. Eu não sei. Então, sei lá, vamos supor que eu conheci uma pessoa recentemente e chego na casa dela e eu quero emprestar bem que um negócio de tal pessoa, não sei o quê. Aí já é diferente, entendeu? Aí já posso responder por aquilo. Né? É que eu tô falando a questão dos pecados, pessoal, mas assim, aqui tá junto tanto pecado venial como mortal, é claro. Os veniais e mortais juntos. Não tô falando aqui, é pecado e tipo, cometi, putz, eu tenho que me confessar. Também não é assim, né? Existem os níveis, e aí vamos chegar na questão de como você faz a distinção de porque quando é grave e quando não é grave. Né? Então a gente faz essa distinção também. Né? Só, meu Deus, Luca, sei lá, eu peguei uma balinha, roubei uma balinha do meu irmão, do meu amigo. Eita, e agora? Eu preciso me confessar. Calma aí que vamos chegar nas questões. Né?
Que eu só tô dando uma visão geral, né? Pra não ficar com neurose aí, ficar doido. Aí, eita, meu Deus do céu, eu roubei um pirulito, eu vou pro inferno. Por favor, gente. Vamos lá. Controle seu ânimo sem neurose. Ai, ai. Então, termina aqui, né? Existem muitas maneiras de violar o sétimo mandamento. Outras maneiras. Não cumprir o contrato ou um acordo de negócios se causa prejuízo a outra parte, também é pecado. Também é pecado. Cadê? Também é assumir dívidas sabendo que não se poderão pagar. É um pecado muito comum nesses tempos. Quem fala, né? Que tanta gente vive acima das suas possibilidades. É igualmente pecado danificar ou destruir deliberadamente a propriedade alheia. Então, ó, é que coisa doida. Aqui tem tantas coisas aqui no bolo, né? Então, ó, eu assumi, primeira coisa, se eu faço um contrato de negócio com uma pessoa e esse contrato eu não cumpro ele e isso vai gerar dano a outra pessoa, vai gerar danos no sentido financeiro, entra na questão do pecado. Por quê? Porque você não cumpriu o trato. Você assumir muitas dívidas sabendo que você não vai poder pagar, também pecado. Por quê? Porque isso vai levar dano para outras pessoas. Identificar um bem de outra pessoa, propriedade alheia, entra também na mesma questão. Então, se eu tenho um objeto de outra pessoa e eu danifico aquele objeto de maneira deliberada, entra bem, ou seja, é algo errado. Né? São coisas assim que racionalmente é bem claro porque que é errado, né? Tipo assim, tu sabe porque que é errado. Tipo, não é assim, é bem óbvio as coisas, né? Putz, é uma coisa que não é minha e eu vou lá e quebro a coisa. Putz, tu sabe que tu fez errado, de certa maneira. Tu não cuidou de algo. Então isso é, de certa maneira, são coisas bem óbvias, né? Digamos assim. Não tem nada assim, caraca, eu não sabia que isso era errado. Tipo assim, não tem isso, né? Oh, putz, não sabia que esse negócio era errado. São coisas até óbvias, digamos assim. Aí vem os pecados de fraude, né? Privar alguém do que lhe pertence, usando de engano, né? Você enganar as outras pessoas com certos produtos, tá? Entra na questão que é errada. Aí entra aqui, usar cheques sem fundo, usar moedas falsas, vender produtos adulterados, vender produtos com preço exorbitante, não é de acordo com o padrão que realmente ele é pago, né? Eles falam que tudo é pecado porque ele fala, né, que são pecados que abundam na sociedade moderna. Isso tem muito hoje em dia. Né? Outra forma também de fraude é não pagar o salário justo, recusando os trabalhadores e pegar o salário suficiente para viverem, aproveitando também dos excessos. Cadê? Que é a mão de obra no mercado. E também peca os operários que defraudam o salário justo e desperdiçam o tempo da empresa, enfim. Aqui tanto um lado como o outro. Então, os chefes que utilizam de má fé do trabalho dos trabalhadores, que não dão um salário justo para eles. Pelo menos, eu sei o que é um salário justo, que é justo de acordo com aquelas funções que eles estão cumprindo, digamos assim, né? Então, não é justo do que, o que você acha justo você ganhar, não. É justo de acordo com a função que ele está cumprindo, tipo, de certa maneira isso é justo, né? Então, todas essas questões, essas coisas que hoje em dia é muito comum, essas paradas, né? E às vezes o cara tem que trabalhar porque ele precisa do dinheiro, né? Então, de certa maneira, é o que ele precisa fazer. Tipo, ele não vai conseguir mudar o pensamento do empresário. Né? Isso não acontece. Né? O que você pode fazer é você não levar isso adiante, né? Então, se os empresários fossem uma pessoa realmente virtuosa, eles não iam fazer umas coisas dessas. Né? E hoje em dia, muitos empresários, uma boa parte dos empresários, às vezes, pesam nisso, né? Tipo, se não trata o funcionário com devida justiça. Da mesma forma, hoje em dia acontece muito ao contrário, os empregados que acontecem isso. Por isso acontece muito na questão dos funcionários públicos. Porque a maioria dos funcionários públicos concursados, eles realmente ganham
às vezes ganham acima daquilo do trabalho deles. E eles fazem um papel de merda. Tão errado também. Tão errado. Tá errado. Então, se a gente... Um exemplo, assim, eu vou pegar aqui na questão, até aqui pegar aqui na própria cidade, os professores. Muitos professores são concursados. Tô falando os concursados, não são contratados não. Os professores concursados aqui da cidade aqui do Maranhão são os que com salário ganham acima de todos. Muito alto. E eles não fazem um trabalho excelente. Eles falam assim, oh, no país, sempre é a mesma ladainha. Ó, lá no Japão os professores são respeitados. Lá na Finlândia os professores são respeitados. É claro que eles são respeitados, porque eles cumprem o papel de maneira perfeita. Você não cumpre o papel de maneira perfeita. Então você fala da tua vida. Então, e ainda quer mais dinheiro. Olha que coisa desgramada, entendeu? Fico falando mal do... Tipo, isso tá bem errado, viu? Isso tá bem errado. Então, se eu sou um funcionário, eu tenho que cumprir as minhas tarefas de maneira perfeita para não gerar dano à sociedade. Se eu não faço isso, faço trabalho meia boca, um trabalho de merda, né? Acho que tomara que o YouTube não me bloqueie. Enfim. Eu também sou culpável daquilo, entendeu? Então é a tendência, tanto para um lado como para o outro, entendeu? E meu amigo, eu que tô mais ver esse negócio. É bagaceira. Aqui na barra do corda mesmo, aí, o que mais tem é funcionário público ganhando bem às custas dos impostos e não fazem merda nenhuma. Aí eu vulgar os políticos. Ai, ai. Ai, que tema aqui? Aí, ó, foi o que eu exatamente estava falando aqui, ó. Ele já só cumpriu o que eu estava dizendo aqui, né? Os empregados públicos são outra categoria de pessoas que necessitam de preocupação neste mandamento. Estes empregados são escolhidos e pagos para executar as leis e administrar os assuntos públicos com imparcialidade e prudência, para o bem comum de todos os cidadãos. Um empregado público que aceite subornos em troca de favores políticos a, atraiçoa os concidadãos que o elegeram e designaram e peca contra o sétimo mandamento. Também peca quem exige presente de empregados inferiores. Olha que coisa doida. Então, você que aceita suborno, aqui entra também na questão de você que vende seu voto, você que vota ao funcionário em troca de favor, em troca de um milhão de telha, em troca de R$ 100, em troca, enfim. Todas essas questões são pecados. Né? E a maioria das vezes são pecados graves, né? A maioria vezes são pecados graves contra o sétimo mandamento. Que às vezes um junto o outro, né? Às vezes, não, eu vou. Ele vai roubar, tipo assim, vai roubar mesmo, é bom isso ficar ganhando alguma coisa, tipo assim. Aí, meu amigo, aí já tá lascado já. Isso aí pra Deus não compensa não. Isso aí, ó, bichinho, realmente, pô, vai roubar. Então eu vou deixar o cara se vender. Não, você responde também. Né? E às vezes junta dois, né? Tu vai lá, vende teu voto e ainda mente pro cara dizendo que vai votar nele. E aí vota em outro. Piorou. Tipo assim, tu ganhou dois pecados na coisa. Então, a tua consciência Eu, fa- moral. Oi? eu faria isso se eu votasse. Faria isso o quê? Tipo assim, daria meu voto e votaria em outra pessoa. Pois é, exatamente. Olha só. Maravilha, olha aí. E ganharia um pecado mortal nas costas. Olha só que bom. Lindo. Então, Mas, tipo assim, eu faria se eu não soubesse que era pecado, entendeu? Agora eu sei, não vou fazer isso na minha próxima eleição, porque eu já vou poder votar. mas aí que tá a questão. Olha só que coisa doida. Ah, vocês já seriam culpáveis disso de qualquer maneira. Por quê? Porque a tua consciência, você sabe que isso é errado que você está fazendo. Todo mundo sabe que isso é errado que está fazendo. Ou seja, aqui não entra o pecado da ignorância. Então, quem realmente faz isso, ele não precisa saber que isso é pecado. A consciência dele já acusa que isso é errado. Logo, isso é um pecado que já está incutido na nossa consciência. Tipo, você ser imoral já é pecado, já é errado. Se é errado, é pecado, pronto. E a nossa consciência nos acusa daquilo que a gente está fazendo. Tipo, você sabe de maneira interior que aquilo que você está fazendo é errado. Mas como você sabe que aquilo é errado, você disfarça.
Exatamente. Você disfarça. Como assim disfarça? Para você não se sentir tão culpado naquela ação que você vai fazer, você coloca uma condição. Então você transfere para outra coisa. Tipo assim, tá, eu vou vender o voto, mas é melhor eu vender o voto, já que ele não vai fazer algo nada, mesmo vou ganhar alguma coisa com isso. Tipo, você disfarça achando que você faz um pequeno disfarce, um pequeno desvio, falando, não, é porque ele não vai fazer isso aquela. Exatamente, transfere a culpa. Ele não vai fazer mesmo, então é melhor sair ganhando alguma coisa. Eu vou fazer o que com o meu voto? É melhor eu sair ganhando alguma coisa. Eu vou me ferrar de qualquer jeito. Tipo, eu vou me ferrar de qualquer jeito. Se eu vou me ferrar de qualquer jeito, eu quero me ferrar de alguma maneira boa, ganhando alguma coisa em troca. Ou seja, a pessoa já sabe disso, né? Já tem essa intenção. A maioria das pessoas que ficam ali atrás desse político, atrás de quê? Atrás de dinheiro. Me dá 100 reais, quero 1.000 reais, não sei o que. Ajuda tal coisa, ajuda tal coisa. Troca de favores, troca de alguma coisa assim, troca de ajuda financeira. Enfim, são induzidos a isso. É um sistema, de certa maneira, criado, né? Ele é autoalimentado, né? Os políticos alimentam os cidadãos com essas ideias, os cidadãos e as ideias dos cidadãos eles alimentam os políticos novamente, e assim, digamos assim, se tornou algo de certa maneira cultural, né? Ah, e é uma das coisas aqui já se tornou cultural, tudo que é errado já se tornou cultural. Então, as pessoas injustas, as pessoas imorais, as pessoas que, enfim, então uma coisa leva a outra, né? Claro. Aí um usa do outro. Então, tá a pessoa em necessidade, precisando realmente de dinheiro, o político vai lá, diz que vai ajudar ela, e a pessoa naquela condição de vulnerabilidade, ela acaba cedendo ao dinheiro porque ela precisa do dinheiro. E aí, como ela acaba cedendo porque ela precisa do dinheiro, tipo assim, realmente ela precisa, aí o político ele usa a pessoa, o problema da pessoa, para se alimentar novamente. E as pessoas que realmente precisam, no caso, elas não são culpáveis, digamos assim, depende das pessoas. As pessoas em necessidade não são culpáveis daquele erro, como eu acabei falando, por quê? Porque ela está realmente necessitando daquela coisa. Ou é isso, ou não vai ter o que comer, ou não vai ter o que ter naquele dia. Então, aí, no caso, a culpa já é totalmente transferida 100% para o político. Aí a questão já muda. Agora, tem pessoas que não precisa e faz. Entendeu? Tipo assim, não precisa de dinheiro, mas quer fazer, porque tipo, é desonesta mesmo, de verdade. Aí depende do nível, né? Aí se torna grave ou não. Ah, a maioria das vezes são esses, realmente. Né? Quase sempre, né? Somar as cestas básicas. Às vezes, aí os que precisam, os que realmente precisam, vão lá dar uma cesta básica e ponto. Ah, não, volta em mim que eu vou te dar uma cesta básica. Cara, tô falando desse negócio de dentro dos funcionários desonestos da prefeitura, eu lembrei de uma coisa. Teve um. Ai, meu Deus. Teve um funcionário da prefeitura lá do Fernando Falcão, que ele levou uma ambulância lá pra oficina pra fazer o motor dela. Aí fez, né? Tá, funcionou o motor de boa. Só que as peças que ele colocou foi peça ruim, peça paralela. Aí o meu patrão até falou, ó, eu vou montar, mas eu não me responsabilizo por nada. Entendeu? Porque não foi eu que comprei as peças. Aí foi de boa, aí deu mais ou menos um mês e meio, aí ela voltou. Tinha dado problema no negócio lá. Aí nós consertou tudo bonitinho. Aí chegou na hora de fazer o acerto, né? De fazer o pagamento. O cara perguntou, quanto foi isso aqui? Foi 600. Aí ele pegou e colocou na notinha lá que foi 1.200. Aí quando foi isso aqui? 400. Ele meteu 800. Aí o cara até falou, rapaz, é assim, é? Não, e esse infeliz demora pra me pagar mesmo? Eu meto a mão no bolso deles logo também. Meu Deus. O negócio é até, amigo. Você é meu amigo. Aí depois pergunta, nossa, mas por que o Brasil e a situação está desse jeito? Aí já viu por quê. É apenas um reflexo da sociedade. Né? É sempre um reflexo da sociedade. É doideira, é doideira. Então, temos que fazer a nossa parte aqui, meu amigo. Depois dos anos nós tomando lascada. E doideira. Quem mais tem que ir?
mais outras coisas aqui também contra a justiça. Mais dos novos. Então, receptação. Aceitar bens que sabemos que são roubados. E que aceitar bens que sabemos serem roubados, quer o recebamos de graça ou pagando. Nesta matéria, uma suspeita fundada equivale ao conhecimento. Aos olhos de Deus, quem recebe bens roubados é tão culpado como o ladrão. Olha que doideira. Também é pecado ficar com objetos achados sem fazer um esforço razoável para encontrar o proprietário. A medida desse esforço dependerá, é claro, do valor da coisa e o proprietário do valor da coisa. E o proprietário, se aparecer, tem a obrigação de reembolsar quem encontrou o objeto de todos os gastos que as suas diligências lhe tenham ocasionado. Então vamos lá, vamos explicar esse negócio aqui que é muita coisa. A primeira coisa que eu falei, né? Você citar bens que você sabe que foi roubado, você recebendo de graça ou pagando, pecado. Isso é bem óbvio, né? É bem óbvio isso aqui. Você é uma coisa que foi roubada, você sabe que foi roubada e você aceita isso, pecado. Não é brincadeira. Então você ficar com o objeto achado. Tipo, sem fazer o esforço para encontrar o dono. Então, o que significa fazer o esforço? Você perguntar, você anunciar, achei tal coisa. Encontrei tal coisa. Procure o dono, coisa assim do tipo. Mas, tipo, você ficar para você aquela coisa é pecado. Entendeu? E isso vai depender também do valor da coisa. Né? Então, por exemplo, você fica alguma coisa. Aí, vamos supor que o dono aparece. Aí tu tem que reconstituir o valor da coisa. Aí então ele fala que é o proprietário, se aparecer, tem a obrigação de reembolsar quem encontrou o objeto. Peraí, mentira, claro. Se aparecer, tem a obrigação de reembolsar quem encontrou o objeto de todos os gastos que as suas diligências lhe tenham ocasionado. Tá isso. Isso vai depender do valor da coisa, né? Então isso é... Sei lá, vamos supor que tu achou R$50. É difícil achar quem é o dono dos R$50. Muita gente para assim, sou eu o dono, sou outra coisa. Aí vai depender da justiça, né? Tu não sabe, né? Se realmente é. E às vezes até as pessoas justamente falam. Não vai conseguir anunciar na rádio. Eu achei R$50. É difícil isso vai acontecer. Eu Muita gente vai achei perceber. R$50 na frente da minha casa. Tava chovendo. Sim, e aí? Aí, eu fiquei. Eu gastei, né? Eu achei 50 centavos. Por exemplo, existem as coisas que dificilmente você vai conseguir encontrar o dono. Então, por exemplo, dinheiro. Dinheiro é um negócio muito difícil. Uma coisa, sei lá, você encontrou um exemplo, que é mais caro. Então, vamos supor que tu encontrou uma carteira. E nessa carteira tem dinheiro. Putz, tem dinheiro e tem a identidade das pessoas. Aí sim, Mas ela também tem a identidade do dono. Isso. E aí? Aí já é diferente. Por quê? Porque tem o dinheiro e tem a identidade do dono. Ou seja, você sabe de quem é o dinheiro. Então você tem a obrigação de encontrar a pessoa responsável da carteira. Como assim a obrigação? Você precisa anunciar, sai precisando, mandar em grupo, vai na rádio. Enfim, faça o esforço para tu devolver a carteira da pessoa e tem que deixar com o dinheiro dentro. Por quê? Porque você não pode pegar o dinheiro porque você sabe que o dinheiro não é teu. Aí é uma coisa totalmente diferente. Entendeu? Agora outra coisa totalmente diferente. Sei lá, você achou R$100 na rua. Putz, R$100 na rua? Como é que tu vai saber quem é o dono? Tu não sabe quem vai ser o dono. E ninguém vai na rádio, eu perdi R$100 na rua. Você não vai conseguir encontrar. Então aqui já é uma coisa totalmente diferente, entendeu? Então, esse detalhe é diferente. Por quê? Porque aí nesse caso realmente tu pode ficar com o bem. Agora, por exemplo, vamos supor que tu tá andando, aí tem uma pessoa na tua frente. Aí cai os R$100 no bolso dela. Aí, o que pode acontecer? Tu sabe quem é o dono, então você tem que devolver o dinheiro. Agora, se você cai os R$100 do bolso da pessoa, você pega e esconde, aí tu pegou. Depende da ocasião, depende do momento. Olha que são as circunstâncias que levam a pessoa. A pessoa achar que é o R$50 do bolso. Aí tu, eita, eu tô precisando de R$50. Aí tu vai lá e sem vergonha e guarda e não devolve pra pessoa. E tu sabe que é da pessoa da tua frente. Porque tu viu caindo.
Aí você já viu que é bem diferente a situação aqui. A tua consciência vai te dizer, me devolve. Sempre a nossa consciência nos acusa. Ela é. A mesma coisa, tu acha um celular. Na maioria das vezes o celular tem informações, tem um chip. Então, provavelmente a pessoa vai sentir falta e vai ligar de volta. Então, nesse sentido, você tem a obrigação moral de devolver assim que possível o bem da pessoa. Então, são essas ocasiões que você precisa, depende das circunstâncias, você precisa ver direitinho, entendeu? Vixe, falta só 10 minutos pra acabar o negocinho. Bora lá, dá tempo. Entendi aqui, acho que ficou bem claro nessa questão de achar um bem e devolver o negócio, né? Beleza. Então lá, aqui ele fala o seguinte. Não se pode medir o dano moral com uma fita métrica, nem se obter o seu total numa máquina de soma. Assim, quando alguém pergunta, a partir de quanto um pecado é mortal? Dá uma resposta preparada e instantânea. Não podemos dizer, se o roubo chega a R$ 99, é pecado venial. De 100 para cima já é mortal. Só se pode falar, em geral, dizer que o roubo de algo de pouco valor será pecado venial, e que roubar algo valioso será pecado mortal, que esse grande valor seja relativo ou absoluto. Isto, como é natural, aplica-se tanto ao furto propriamente dito, como aos demais pecados contra a propriedade, fraude, expressão de bem roubado, etc. Então, quando nós falamos do valor relativo de uma coisa, referimos-nos ao seu valor considerando as circunstâncias. Circunstâncias, por exemplo, para um operário que tem que manter a família, a perda do valor equivalente a um dia de trabalho será normalmente uma perda considerável. Roubá-lo ou enganá-lo nesta quantia poderá ser facilmente um pecado mortal. A gravidade de um pecado contra a propriedade mede-se, pois, tanto pelo dano que causa ao proprietário, como pelo valor real do objeto em questão. Olha só que top. Entendeu? Então depende do quê? Quando é que eu vou saber que é pecado venial ou mortal? Depende. Depende da quantidade que eu estou furtando e também depende do dano que isso vai causar a pessoa que está sendo danificada. Então, um exemplo. Vamos supor que você está na escola e tem um amigo que tem muito pirulito ou doce. Aí tu tá lá, tá sendo aquele moleque sem vergonha, vai lá e tu sai correndo e pega um doce dele, sai correndo e vai comer escondido. Então, você se furtou da outra pessoa. Se não pedir autorização, esse foi roubo. Foi, cara, porque não é teu doce, né? Tu pegou sem vergonha e foi comer sozinho. Pegou um. É venial ou mortal? Putz, aí é claro que é brincadeira venial. Tipo, é errado, mas tu vai ser mortal. Tipo assim, caraca, eu vou pro inferno porque eu roubei um pirulito do meu amigo que tinha 10 pirulitos. Não, isso é bem óbvio porque que isso não vai ser um pecado grave. Mas é claro que vai ser pecado. Vai ser um pecado mais leve. Vai ser venial. Isso significa que você tem que fazer? Claro que não, né? É errado de qualquer jeito. Mas se as pessoas fazem isso na brincadeira, não sei o que, às vezes a pessoa é amigo e vai sempre ter essas brincadeiras, né? Porque às vezes tem essa questão também, né? Às vezes são amigos, aí vai lá e pega um escondido porque tem essas brincadeiras de pegar o que é do outro e o outro não vai ficar muito triste, sabe? Às vezes. Mas também, cada peso é uma medida, né? Então aqui é diferente. Agora, por exemplo, tem uma criança de 10 anos e ela tem um pirulito só. Não, merda. Uma criança de 7 anos, só tem um pirulito na mão dela. Tu vai lá e sem vergonha e toma um pirulito da criança. Ó. Aqui é óbvio porque que isso é grave. Isso é bem óbvio. Se você fazer isso com uma criança de 7 anos que pra ela o pirulito é sagrado, é bem óbvio porque que isso é grave. Então, depende da pessoa ofendida. Entendeu? Que é a questão. Você achou 50 centavos, R$1, assim, na partilheira assim, da tua casa. Aí tu lá pega. Não pega de quem é. É pecado? É claro que é pecado. Grave? Não, porque é R$1. Mas é pecado. Por quê? Porque não é teu. Não perguntou de quem era. Tu pegou lá escondido. Então é um pecado. Grave? Não. É uma moedinha, tá lá. Uma coisa. Agora, por exemplo, tem um mendigo na rua. E ele tem lá o potinho. Com algumas moedinhas. E tu vai lá e pega a moeda do pote do mendigo. Tu sabe por que isso é mortal e é grave. Isso é bem óbvio a diferença, né? Então, vocês podem ver aqui, ó. A mesma ação, ela depende do dano que estou causando na pessoa e também da quantidade que estou pegando. Então, são 2 pesos e 2 medidas, entendeu? Mas ambas são roubo, então a intenção é a mesma coisa, mas devido ao dano ser maior, acaba sendo, dependendo do dano, aí que vai ser algo grave, seja mortal, e eu preciso me confessar urgentemente,
E não só me confessar, mas eu preciso me confessar e eu preciso restituir o dano, o valor que eu peguei da pessoa, né? Só assim, vamos lá que você roubou R$ 100 da tua mãe ou de alguma pessoa. Aí tu vai lá e se confessa. Bonito, não, eu vou me confessar aqui, pronto. Então foi perdoado? Não. Porque você precisa restituir o dano. Como é que você restituir? Repondo o valor que você pegou. Ah, Lucas, você não conseguiu repor o valor. Encontra alguma maneira de restituir. Aí se foi muito tempo atrás, aí você vai rezar. Enfim, não tem o que fazer. Mas se você consegue restituir, você tem que restituir o dano daquela coisa que você pegou. Não pode simplesmente ir lá se confessar e... roubei uma moto, vou ali me confessar. Não. Se você roubar uma moto, vai se confessar e devolver a moto. Pronto. Aí sim, aí você é perdoado. Então, são essas questõezinhas que às vezes você fica com dúvida, né? Qual a diferença. Então, muito cuidado nessas questões. Entendeu? Pergunta? Ai, ai. Eu tinha uma pergunta, mas já faz um tempinho eu já esqueci ela. Eu lembro que eu ia perguntar alguma coisa, mas eu esqueci. Só matando. Mas eu lembro que era besta, não vai fazer diferença não. Rapaz. Cadê? Aí, vai. A outra coisa bem interessante. Lucas, é pecado. Lucas, se eu roubar de uma pessoa rica e dar pro pobre, é pecado? Claro que é pecado. Isso é bem óbvio que é pecado. Por quê? Porque a caridade é o quê? A caridade é eu pegar aquilo que é meu e entregar a outra pessoa. E roubar de alguém que tem muito dinheiro, né? Tipo Robin Hood, e entregar aos pobres, é errado. É pecado. Ah, Lucas, mas é porque o político roubou e não sei o que. Não quero saber. É pecado e é grave, hein? Não, roubo. Não entra em condição. Isso não é caridade, entendeu? Caridade não é que eu pegar do outro e entregar para o outro. É pegar aquilo que é meu e entregar para outra pessoa. Isso é caridade. Né? É igual tu pegar dinheiro de outra pessoa e entregar. Não, senhora. A Angélica. Ela tá vendo, Angélica. O Robin Hood está totalmente errado. Por quê? Porque o fim não justifica os meios. Certo? Essa frase é diabólica. Por falar, os fins justificam os meios? Não. Não justifica os meios. Então você roubar para ajudar os pobres não justifica o roubo. Por mais que a sua intenção seja boa, o meio é errado. Se o meio é errado, no fim a ação é imoral. Pecado. Olha só que doido. São coisas que às vezes sai despercebido da gente. E... Cara, só, depois no próximo tá falta dormindo aqui, tá terminando a chamada, do resto eu termino aqui, só falta umas coisinhas. O resto eu termino o que tinha que falar aqui e falo sobre o oitavo mandamento. O que foi, Barco? Levantou a mão, tinha falar alguma coisa? Ou não, tu levantou sem querer? Eu não sei. Diga, foi sem querer, louca. Ai. Ah, amém? Eu vou botar. Se é pessoal do YouTube, estamos terminando aqui. YouTube falou.